Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias do livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 7. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 7. E diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, pratica as primeiras obras, e se não brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Até aqui, meus irmãos, graças ao Senhor. Queridos, o tema da nossa mensagem essa noite será como voltar ao primeiro amor. Como voltar ao primeiro amor. Queridos, e essa igreja de Éfeso, para quem foi direcionada essa carta ao qual nós acabamos de ler, ela recebeu durante o exercício do seu chamado 2 epístolas da parte do Senhor para a sua edificação espiritual. E a primeira carta enviada para essa primeira geração de crentes da igreja de Éfeso foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em torno do ano 60 depois de Cristo, ao qual nós poderemos encontrá-la no Novo Testamento, logo ali após os 6 capítulos do livro de Gálatas. Mas o que chama a atenção na leitura dessa primeira carta, direcionada a essa primeira geração de crentes da igreja de Éfeso, é que o apóstolo Paulo ele faz alguns elogios aos irmãos dessa congregação, todavia enaltecendo a fé dos santos e o amor que aquela comunidade cristã, ela exercia para com seus irmãos. Ainda sobre essa primeira geração de crentes da igreja de Éfeso, o teólogo John Stott, no seu comentário da carta de Paulo aos Éfesos, ele diz que as palavras expressadas pelo apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1, verso 15, revelam-nos claramente que essa primeira geração de crentes da igreja de Éfeso correspondia de forma surpreendente à fé anunciada por eles através do Evangelho de Cristo. Ou seja, queridos, essa congregação de Éfeso, em sua primeira geração de crentes para a qual Jesus, ele enviou essa segunda carta, ao qual nós acabamos de ler, ela era uma igreja que vivia em plena obediência ao Senhor, praticando e obedecendo tudo aquilo que o Senhor lhes ordenara. Entretanto, passados então agora 40 anos após a sua fundação, essa mesma igreja, ao qual Paulo havia escrevido, elogiando-a como uma igreja fiel ao Senhor, elogiando-a como uma igreja intensa na obra do Senhor, essa mesma igreja, já na sua segunda geração de crentes, ela recebe essa segunda carta exortativa, ao qual nós acabamos de ler. Só que ao contrário, irmãos, dos inúmeros elogios que essa igreja havia recebido nos dias do apóstolo Paulo, em sua primeira geração de crentes, essa segunda carta, ela chegará à igreja de Éfeso para afrontá-la, ela chegará à igreja de Éfeso para confrontá-la, ela chegará à igreja de Éfeso para denunciá-la acerca de algo que não estava agradando ao Senhor. E a acusação da parte do Senhor nesses versos que nós acabamos de ler, era que a comunidade de Éfeso, aquela mesma igreja que outrora se portava de modo irrepreensível e fervorosa diante do Senhor, estava agora aqui nos dias do apóstolo João, permitindo que o seu primeiro amor ele se esfriasse para com Deus, como prescreve-nos aqui o verso de número 4. Ainda sobre o primeiro amor, que essa segunda geração de crentes, ela proporcionava ao nosso Deus, o pastor e escritor Campbell Morgan, a quem foi discípulo de Moody, ele afirma-nos que a igreja de Éfeso, ela esfriou-se no seu primeiro amor,
quando ela trocou as suas primeiras experiências práticas da vida cristã pela sua radical e zelosa ortodoxia. Assim ela perdeu o seu primitivo amor pela salvação dos pecadores, pelo fogo do evangelismo e a consagração que tivera a Deus no princípio do seu chamado. Resumindo, igreja, a primeira geração de crentes da igreja de Éfeso, como nós acabamos de ler, ela cumpria criteriosamente a sua ortodoxia. A igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava nas provações. A igreja de Éfeso era uma igreja que se mantinha firme na doutrina. A igreja de Éfeso era uma igreja que se mantinha firme na palavra. Era uma igreja que se mantinha firme no combate às heresias que se opunham à igreja. Entretanto, meus irmãos, pelo zelo excessivo da doutrina, pelo zelo excessivo da ortodoxia, essa igreja, ela perdera a afetividade na obra do Senhor, ela perdera a intencionalidade na obra do Senhor, e assim acabaram se esfriando no seu relacionamento com Deus. E trazendo para o nosso contexto de igreja, o que nos chama a atenção é que o abandono deste primeiro amor, esse esfriamento na fé, permitido pelos irmãos da igreja de Éfeso, não é algo incomum nos nossos dias de hoje. O que nós mais observamos dentro das nossas igrejas, são irmãos que se converteram a Jesus, são irmãos que entregaram as suas vidas a Jesus, são irmãos que desceram as águas por Jesus, são irmãos que tiveram um relacionamento intenso com Jesus, mas por conta das circunstâncias e das provações do dia a dia, assim como aconteceu aqui com os irmãos de Éfeso, pelo seu excessivo zelo religioso, vão criando um certo distanciamento do Senhor, e assim vão permitindo que outras coisas, elas tomem espaço no seu coração, e vão se esfriando na fé, e na sua caminhada com Deus. E por conta desse esfriamento espiritual, igreja, o crente que vivia em constante oração, ele passa a não orar mais. O crente que se consagrava, ele já não se consagra mais. O crente que jejuava, ele já não jejua mais. Perde-se a vontade de vir ao culto, perde-se a vontade de ler a palavra, perde-se a vontade de dizimar. Dessa forma ele vai se distanciando do Senhor, a sua comunhão com os irmãos já não é mais a mesma, o seu amor para com a obra já não é mais o mesmo, o seu relacionamento com o Senhor já não é mais o mesmo, a sua intimidade com Deus já não é mais a mesma. E aí eu pergunto à igreja, como anda o seu relacionamento com Deus? Queridos, como anda o seu relacionamento com Jesus? Queridos, você tem caminhado ultimamente com o Senhor, como a primeira geração de crentes da igreja de Éfeso, ao qual Paulo elogiou as suas obras, ao qual Paulo elogiou a sua retidão, ao qual Paulo elogiou o seu relacionamento com o Pai? Ou você tem caminhado distante do Senhor, como a segunda geração de crentes da igreja de Éfeso, ao qual haviam se esfriado e afastado do primeiro amor para com Deus? Como anda, queridos, o seu relacionamento com Deus? E eu gostaria, queridos, de neste exato momento, quebrar o protocolo da liturgia do culto essa noite, e antes de continuarmos com a nossa ministração, eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, a fim de que nós louvemos um hino de arrependimento ao Senhor. E eu pedirei aos irmãos que enquanto nós estivermos entoando este hino, queridos, ao Senhor, eu gostaria que os irmãos lembrassem da prática do primeiro amor com o nosso Deus. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Portanto, igreja, abra o seu coração durante esse louvor, abra a sua mente, queridos, durante essa adoração. Permita, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele traga à sua memória o momento em que Jesus te alcançou. Permita que o Espírito Santo de Deus essa noite, ele traga à sua memória o momento em que você desceu as águas por Jesus, do momento em que você tinha sede de evangelização, do momento em que você tinha sede de vir ao culto, do momento em que você tinha sede do Senhor, do tempo em que você lia a palavra todos os dias, do tempo em que você orava todos os dias, do tempo em que você fazia a obra do Senhor com intensidade. E eu gostaria, queridos, no nome de Jesus, que você fizesse essa reflexão juntamente comigo durante essa canção, perguntando-se: como anda o meu relacionamento com Deus? Aleluias. Adore ao Senhor, igreja, fale com Ele, peça perdão para Ele, chame a Ele, exalte o nome dEle. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Quero
Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero Ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar, ao sim, primeiro Senhor, amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Jesus. Ainda de pé, igreja, vamos orar, vamos clamar para o Senhor. Ele nos dá diretrizes para nós voltarmos ao primeiro amor. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos tirar desse esfriamento espiritual, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir ao caminho de santidade, Senhor. Ao tempo, Senhor, que nós fazíamos as coisas com intensidade, Senhor. Ao tempo que nós fazíamos as coisas com amor à sua obra, Pai. Ao tempo em que nós tínhamos sede da evangelização. Ao tempo em que nós tínhamos sede, Pai, de pregar a tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai. Quebra o nosso coração, Jesus, essa noite. Nos ensina mediante a tua graça, Pai, ao voltar ao primeiro amor, Senhor. Nos dá as diretrizes, Pai. Aviva a tua igreja, Senhor. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Podem se assentar, meus irmãos, aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, e dando continuidade aqui à nossa ministração, eu gostaria de trazer para o nosso contexto alguns ensinamentos através dessa carta que o apóstolo João, ele escreveu à igreja de Éfeso, assim de que nós voltemos ao primeiro amor. E a primeira lição para voltarmos ao primeiro amor é compreender que o nosso Deus, Ele é um Pai misericordioso e nos chama para uma nova aliança com Ele,
ainda que nós estejamos frios espiritualmente. A palavra de Deus diz que antes de Jesus, ele exercer o seu juízo sobre a igreja de Éfeso, pela sua frieza espiritual, Jesus, ele vai misericordiosamente oferecer da sua graça aos irmãos dessa congregação. Repare nas palavras de Jesus, na primeira parte do verso 5, Jesus ele disse à igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. Sobre essa expressão de Jesus, na parte A do verso 5, ao dizer, lembra-te, pois, de onde caíste a igreja, o teólogo Charles Swindoll afirma que essa fala de Cristo aqui no verso 5, demonstra que o próprio Senhor Jesus, ele está oferecendo da sua graça aos Éfesos, a fim de que houvesse um novo recomeço no relacionamento entre ele e a sua igreja. Ou seja, queridos, o que Jesus está dizendo aqui, à comunidade de Éfeso, através desse versículo é: olha, vocês como igreja abandonaram a simplicidade do evangelho, vocês como igreja estão frios espiritualmente, vocês como igreja estão desmotivados para evangelizar, zelosos pela ortodoxia, desamorosos ao próximo, desmotivados na consagração, desanimados na oração, mas mesmo assim, mesmo em meio a essa frieza espiritual, eu vou lhes conceder uma nova aliança. Entretanto, esse esfriamento na fé praticado pelos irmãos dessa segunda geração de crente, como mencionado no início da mensagem, não é um comportamento específico dessa igreja não, queridos. Ainda em nossos dias, os nossos pecados, eles continuam nos afastando do Senhor. Ainda em nossos dias, os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos sonhos pessoais, as nossas realizações pessoais, quando nós permitimos, igreja, que esses problemas, esses anseios, eles ofusquem a graça e a grandeza do nosso Deus, eles infelizmente acabam nos distanciando do Senhor, e isso acaba sendo um perigo para a igreja. Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, ele disse que conforme nós vamos nos afastando de Deus, uma estrada sem fim, ela vai se construindo entre nós e o nosso Criador. Ou seja, queridos, quanto mais nós nos distanciamos de Deus, quanto mais nós nos afastamos do Senhor, quanto mais nós nos apartamos de Deus, mais insensíveis nós ficaremos à sua voz, e mais distante Ele ficará para nós o reencontrá-lo. Algumas semanas atrás, queridos, eu tive esse dessabor de experimentar dessa frieza espiritual para com o Senhor. Eu e a Ana, assim como todos nós, sempre almejamos com o sonho da casa própria, e apareceu uma oportunidade de nós comprarmos um apartamento. E ali eu lembro-me que eu contei para a Ana sobre esse sonho, e ela concordou em que nós fôssemos lá olhar o apartamento, e ali nós olhamos, ela gostou. Só que quando ao regressarmos para casa, ela disse que ela não queria ir morar em apartamento. E ali eu falei, poxa, meu sonho, ele está indo por água abaixo. Eu fiquei naqueles dias inquieto, e aquela situação ela me incomodou. E nesses dias em que a Ana não concordou em comprarmos apartamento, eu já não estava mais orando, eu já não estava mais buscando ao Senhor, eu já estava inquieto, porque aquilo era meu sonho. Mas eu percebi que aquele bem, aquele sonho estava me afastando de Deus, e eu estava ali frio espiritualmente, com a minha família. Eu já estava frio em casa, no meu relacionamento com a minha família, por conta desse sonho, e eu percebi que aquilo ali não era algo que vinha da parte de Deus, e aquilo dali então tinha feito com que eu me afastasse no Senhor. Mas o que eu queria compartilhar com os irmãos através desse pequeno testemunho, é que o fato da não compra deste imóvel trouxe algumas divergências, como eu acabei de falar, E queridos, como esse processo, como essa ambição, esse anseio de adquirir este imóvel, ele me afastou da presença do Senhor. Só para os irmãos terem uma ideia, eu já estava trocando a leitura da Bíblia diária pelo contrato do apartamento, pelo contrato da construtora. Então, as coisas estavam se invertendo. Eu estava frio com a minha família, ou seja, as circunstâncias, elas me afastaram da presença do Senhor. Outra prova desse esfriamento, eu anotei aqui, é o exemplo do meu devocional, ao qual nós estamos lendo aqui, o livro As Palavras de Jesus, que nós estamos compartilhando o devocional, E o livro está lá, Esse período que eu fiquei focado no apartamento, eu queria realizar meu sonho,
O livro está lá, até está empoeirado lá, viu, pastor André? Mas essa semana, depois que a Ana me deu um chacoalhão, eu voltei a ler, eu estava, realmente afastando do Senhor. E eu lembro que a Ana, nós estávamos voltando da compra do apartamento, e eu lembro que ela me disse uma seguinte frase, ela viu eu inquieto, viu eu meio alvoroçado, ela disse assim para mim: Jair, você precisa voltar para Jesus. Queridos, foi exatamente o que ela falou para mim. Jair, você precisa voltar para Jesus. E depois ela concluiu: por causa desse apartamento, você não está orando mais? Por conta desse apartamento, você não está jejuando mais? Por conta desse apartamento, você já não está lendo a palavra? Ela percebeu, meus irmãos, que eu havia me afastado de Deus, e eu lembro que ela falou no carro, as últimas palavras que ela disse para mim, ela falou: Jair, volte para Jesus. Exatamente isso que ela falou, meus irmãos. Jair, volte para Jesus. E aqui eu estou de volta para Jesus, para a glória e honra do Senhor. Mas esse afastamento, queridos, do Senhor, esse esfriamento, por conta das circunstâncias, foi exatamente o que aconteceu com essa segunda geração de crentes da igreja de Éfeso. O seu zelo pela ortodoxia, o seu zelo pela religiosidade, fez com que essa segunda geração de crentes, ela esquecesse da essência do reino de Deus, e encontrava-se aqui neste contexto ao qual nós acabamos de ler, distante do Senhor, longe de Cristo, afastado do centro da vontade de Deus, ao ponto de receber essa exortação de Jesus. Mas o Senhor Jesus, essa noite, através da sua palavra profética, Ele deseja derramar sobre as nossas vidas a sua graça, nos chamando para a sua presença, queridos. O desejo do Senhor essa noite é reconstruir pontes, o desejo do Senhor essa noite é estreitar os laços, o desejo do Senhor essa noite é que você volte o seu coração para Ele. Queridos, se as provações, ela tem lhe afastado do Senhor, se as preocupações com a vida profissional, se as preocupações com a sua provisão, se a preocupação com a vida financeira, com seus projetos pessoais, Ele tem lhe afastado de um relacionamento próximo com o Senhor, Jesus está dizendo para nós essa noite: lembra-te, pois, de onde caíste. Ainda que você tenha se esfriado na fé, assim como eu, ainda que você tenha se esmorecido na oração, ainda que você não tenha tido constância na busca ao Senhor, ainda que você tenha se sentido-se desmotivado para ler a palavra, Deus está falando aos nossos corações através da sua palavra. Lembra-te, pois, de onde caíste, porque a minha graça está no meio de vós, a minha graça está no meio de vós, as minhas misericórdias estão no meio de vós, o meu perdão está no meio de vós, diz o Senhor à igreja. Queridos, muitas das vezes, Satanás ele tem colocado na mente do crente, que esse esfriamento na fé que ele vem entregando ao Senhor, é um caminho sem volta. Em algumas situações, o diabo ele tem colocado no coração do crente, que pelo fato dele ter se esfriado na consagração, o Senhor não santifica mais. Em algumas situações, o inimigo tem colocado na mente do crente, queridos, que porque o seu relacionamento com o Senhor, ele esfriou-se, o Senhor não aceita mais como filho. O pastor Fabiano Ribeiro, numa de suas ministrações, quando ministrava sobre o tema paternidade bem resolvida, baseado na passagem do filho pródigo, ele disse que assim como o pai do filho pródigo recebeu seu filho de braços abertos, de forma incondicional, o Senhor Jesus, da mesma maneira, Ele nos recebe em seus braços, independentemente da nossa condição espiritual. Então, igreja do Senhor, lembra-te, pois, de onde caíste. Jesus como Pai, Ele nos perdoa. Jesus como Pai, Ele nos recebe como filho. Como Pai Jesus, Ele nos concede uma nova oportunidade. Por isso, queridos, reavive a sua espiritualidade no Senhor. Reacenda, queridos, o fogo do primeiro amor. Volte ao primeiro amor, porque Jesus, como um bom Pai que é, e misericordioso, Ele nos espera para uma nova aliança, ainda que nós estejamos distante da sua presença. Aleluias. Louvado seja Deus. Recapitulando, queridos, o que aprendemos na primeira aplicação, Jesus, Ele nos concederá sempre uma segunda oportunidade para um novo recomeço com Ele, amém? E na segunda aplicação deste texto, nós iremos aprender que para voltarmos ao primeiro amor,
além de compreendermos que Jesus ele nos concederá uma nova oportunidade, será necessário, igreja, um arrependimento da nossa parte. O verso de número 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e pratica as primeiras obras, e se não brevemente removerei do seu... irmãos, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Como aprendemos, queridos, no início da nossa ministração, Jesus, ele oferece uma reconciliação entre ele e a sua igreja. Entretanto, para que essa reconciliação ela aconteça, Jesus ele reivindica um arrependimento por parte dos irmãos dessa congregação, ordenando que essa igreja, queridos, ela deixasse o seu zelo da sua ortodoxia e voltasse à prática das primeiras obras. E a palavra arrepender aqui, igreja, expressada por Jesus no verso 5, aos irmãos de Éfeso, do grego, ela quer dizer metanoia, que traduzida para o português, significa uma mudança de convicção, ou uma mudança de pensamento, aplicando o que Jesus está dizendo aqui para a comunidade de Éfeso, quando ele os chama para o arrependimento, é dizer: olha, se vocês desejam voltar ao primeiro amor, se vocês como igreja desejam um reavivamento espiritual, se vocês como corpo de Cristo desejam voltar para a essência da minha igreja, mudem essa espiritualidade, repensem essa ortodoxia, mudem as suas convicções teológicas e arrependa-se dessa frieza espiritual. Digo isso, igreja, porque no verso 4, Jesus ele disse e revela que ele não iria aceitar uma reconciliação com a igreja de Éfeso de qualquer maneira. Jesus, em sua revelação para essa segunda geração de crentes, ele não disse: olha, eu tenho observado que vocês se esfriaram na fé, eu tenho observado que vocês não estão mais fazendo a obra com intensidade, mas mesmo assim eu vou lhes agraciar com uma nova aliança. Fiquem tranquilos, venham frios espiritualmente mesmo, venham ao meu encontro com uma zelosa doutrina, venham ao meu encontro com um desamor ao próximo, que eu, Senhor, seu Deus, do mesmo modo, reavivarei a minha igreja e me reconciliarei com ela. Foi isso que disse Jesus aqui para essa segunda geração de crentes da igreja de Éfeso, nesses versos que nós acabamos de ler? Não, Jesus disse no verso de número 4, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus está dizendo: se vocês desejam ter um reconciliamento comigo, se vocês desejam ter um reavivamento espiritual, se vocês desejam ser cheios do meu Espírito Santo, cheios da minha presença, se arrependam dessa zelosa ortodoxia, se redimam dessa extrema religiosidade, mudem as suas convicções religiosas e voltem os seus corações para mim, disse o Senhor. Em Zacarias capítulo 1, verso 3, no contexto, querido, semelhante a este, ao qual o povo de Israel, eles haviam se afastado do Senhor, Deus disse para o seu povo: tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros. Queridos, se nós como igreja desejamos voltar ao primeiro amor, nós necessariamente teremos que arrepender-se dessa apatia espiritual. Queridos, se nós como igreja desejarmos sairmos dessa frieza espiritual, se nós como igreja desejamos praticar uma espiritualidade que agrade ao Senhor, nós necessariamente precisaremos passar pelo crivo do arrependimento. Certa feita, John Wesley, um grande avivalista, ele disse que jamais haverá um avivamento no povo de Deus, ou entre o povo de Deus, sem antes houver um quebrantamento. E uma prova disso, queridos, é o que está acontecendo lá na faculdade de Asbury, nos Estados Unidos, onde há mais de 144 horas, a glória de Deus, o mover de Deus, ele tem sido manifesta naquele lugar. E aí eu pergunto a vocês têm ideia de como aconteceu esse mover do Espírito Santo de Deus lá em Asbury? Vocês têm ideia de como se deu esse início, esse avivamento lá nos Estados Unidos? Começou a igreja com 30 alunos seminaristas, que permaneceram na capela do auditório de Rangels, ao qual acabaram formando um grande evento de quebrantamento e louvor ao Senhor. Ou seja, queridos, o que gerou esse grande avivamento foi o arrependimento por parte desses jovens. Queridos, o Senhor Jesus está falando através da sua palavra, dizendo-nos para nós como igreja essa noite, ainda há um caminho para nós voltarmos aos braços do Pai.
Querido, Jesus está dizendo essa noite para nós como igreja, ainda há uma solução para voltarmos ao primeiro amor, ainda há uma saída para nós nos reavivarmos novamente diante de Deus, ainda que nós permitamos que a nossa religiosidade, ela nos afaste do Senhor, ainda que nós permitamos que as nossas provações do dia a dia, ela nos afastem de Deus, ainda que nós permitamos que os nossos anseios e os nossos desejos pessoais, eles nos apartem do Senhor, Deus está dizendo essa noite, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu vos tornarei para vós outros. Queridos, arrependam-se dessa frieza espiritual, voltem para o primeiro amor, quebrantem os seus corações diante de Jesus. Jesus está dizendo, as minhas misericórdias estão no meio de vós, a minha graça está no meio de vós, a minha glória está no meio de vós, e o vindouro avivamento pode vir no meio de vós. Basta, queridos, nós nos arrependermos dessa frieza espiritual e voltar os nossos corações para o Senhor, aleluias. E a terceira e última aplicação deste texto, queridos, é que se nós, como aprendemos, entendemos que Cristo, Ele nos chama por meio da sua graça, para um reavivamento espiritual através de uma nova aliança com Ele. Se nós, como aprendemos, aceitarmos esse chamado e nos arrependermos dessa frieza espiritual, voltando-nos ao primeiro amor com o Pai, Deus, Ele nos agraciará com o maior do galardão que o crente pode receber, que é a sua salvação através de Cristo Jesus. O texto diz, igreja, que após Jesus, Ele ofereceu da sua graça aos Éfesos, para que houvesse ali uma nova aliança entre Ele e a sua igreja por meio de um arrependimento. Jesus, no verso 7, Ele finaliza o seu diálogo com a igreja dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, ou seja, Jesus está dizendo, ao crente que receber da minha graça, ao crente que ouvir a minha voz, ao crente que arrepender-se dessa frieza espiritual, e voltar o seu coração para mim, disse o Senhor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ainda sob essa expressão de Jesus, ao oferecer do comer da árvore da vida para a igreja de Éfeso, o teólogo Stanley Horton comenta que Cristo, ao proferir essa metáfora para a igreja de Éfeso, Ele está claramente referindo-se à promessa de vida eterna para os crentes dessa congregação. Ou seja, igreja, conjecturando, o que Jesus está dizendo para esses crentes dessa comunidade, e isso aqui é maravilhoso da parte de Deus, é dizer, olha, se vocês como igreja aceitarem da minha graça, se vocês como igreja se arrependerem dessa frieza espiritual, se vocês como igreja voltarem os seus corações para mim, eu, o Deus Todo-Poderoso, pela minha graça, lhes oferecerei os altos céus, eu, pela minha graça, lhes oferecerei a vida eterna, eu, pela minha graça, lhes acrescentarei a salvação que há em mim, diz o Senhor. Entretanto, querido Jesus, Ele deixa bem claro nessa carta, que essa maravilhosa promessa dEle de vida eterna, ela só será confiada ao vencedor, ou seja, queridos, ao crente, que aceitar essa nova aliança com Deus, ao crente que reconhecer da sua graça, ao crente que se arrepender-se agora dessa frieza espiritual e voltar o seu coração para Ele. Aí você deve estar pensando, mas irmão Jair, e se eu ouvir o chamado de Deus para sair dessa frieza espiritual e não obedecê-lo? Mas irmão Jair, e se eu recusar essa graça que o Senhor está oferecendo-me agora, para sair dessa frieza espiritual? Mas irmão Jair, se eu continuar permitindo que essa frieza espiritual, ela conduza o meu relacionamento com o Pai, queridos, o próprio Jesus, mediante a sua palavra, Ele lhe responderá no verso 5, lhe dizendo, lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Ou seja, querido, Jesus aqui no verso 5, quando Ele usa a expressão, se não te arrependeres, Jesus está dizendo tanto para a igreja de Éfeso, quanto para a sua igreja nos dias de hoje, que aquele crente que não se arrepender da fuga do primeiro amor, Ele brevemente retirará da sua presença da vida desse crente. O que nos chama a atenção aqui neste verso, é que Jesus, queridos, Ele disse que brevemente, rápido, logo, dentro de pouco tempo, num curto espaço de tempo,
Ele retirará da sua presença da vida desse crente. É isso mesmo, igreja. Jesus está dizendo que aquele crente que não sair dessa frieza espiritual, Jesus está dizendo que aquele crente que não mudar as suas convicções com relação a essa frieza espiritual, Jesus disse que rapidamente, logo, em pouco tempo, num curto espaço de tempo, Ele retirará da sua glória, ou seja, da sua presença, da vida do seu filho. Queridos, o Senhor Jesus, através dessa carta maravilhosa que nós acabamos de meditar, Ele diz através da sua santa palavra, que Ele nos julgará de acordo com a espiritualidade que nós estamos oferecendo a Ele. Se você, meu irmão, minha irmã, tem encontrado-se frio espiritualmente, se você, meu irmão, minha irmã, tem encontrado-se desanimado espiritualmente, se você tem encontrado desmotivado para fazer as coisas do Senhor, se você tem encontrado-se desmotivado em exercer uma comunhão plena com o Senhor Jesus, você, infelizmente, breve, rapidamente, logo, num curto espaço de tempo, encontrar-se-á vazio, ou seja, vazio da presença do Senhor. Se você, meu irmão, minha irmã, recusar o chamado do Senhor essa noite, para uma nova aliança com Ele, se você, meu irmão e minha irmã, recusar o chamado do Senhor para uma nova reconciliação com Ele, se você não se arrepender dessa frieza espiritual, você perderá o seu galardão, ao qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Queridos, o recado do Senhor para a sua igreja essa noite é: se vocês almejam o meu galardão, voltem imediatamente dessa fuga do primeiro amor. E Jesus nos ensinou, igreja, através dessa ministração, que ainda dá tempo para voltarmos ao primeiro amor. Basta usufruirmos da sua graça, basta fazermos uma nova aliança com o Senhor, basta nós nos arrependermos dessa frieza espiritual, porque se assim nós o fizermos, queridos, Jesus, se assim nós o fizermos, nós como igreja, voltaremos ao primeiro amor e alcançaremos o galardão da vida eterna, que será entregue pelo Senhor Jesus. Aleluia. E já partindo para o final da nossa mensagem, igreja, nós aprendemos através dessa ministração que, primeiro, podemos voltar ao primeiro amor, porque Jesus, Ele sempre nos conceberá uma nova oportunidade para uma nova aliança com Ele. Segundo, aprendemos também na ministração dessa noite, que o arrependimento será o meio que nos tirará dessa frieza espiritual e nos levará para voltarmos ao primeiro amor. Terceiro, aprendemos do mesmo modo, que se fizermos uma nova aliança com o Senhor, e nos arrependermos dessa frieza espiritual, e caminharmos de volta ao primeiro amor, receberemos do próprio Jesus, por meio da sua graça, o galardão da vida eterna. E eu gostaria de finalizar este sermão, queridos, com um apelo à igreja, por meio de uma frase do escritor e pastor Campbell Morgan, onde ele diz o seguinte, ainda tratando sobre essa perca do primeiro amor da igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte, que o primeiro amor é o período em que nós cristãos abandonamos a tudo, por um amor que tudo abandonou. E o apelo do Senhor Jesus para você essa noite, queridos, é que neste exato momento, nesse instante, agora, imediatamente, você abandone absolutamente tudo o que lhe tirou do primeiro amor. Queridos, que Deus nos abençoe e obrigado pela oportunidade.